Entre mim e meus amigos crescendo em Dallas, acampar não era algo que você fazia por escolha. Por que você iria para o meio do nada e lutar contra insetos? Toda a premissa parecia absurda. Não seria até eu ir para a faculdade que eu descobriria o quão divertido realmente era. Durante meus 4 anos na Universidade do Norte do Texas, eu passaria de um garoto da cidade fervoroso a quase um sobrevivente. Então, assim como isso, algo aconteceu que manchou meu amor pelas matas até hoje. Como eu disse no início, eu e o ar livre nunca nos vimos olho a olho antes de eu me mudar para Denton. Se houvesse uma teia de aranha, eu sempre parecia esbarrar nela. Se os mosquitos estivessem com fome, eles me escolhiam para se alimentar. Você entende a ideia? Por acaso, acabei dividindo o quarto com um garoto de Nacogdoches. Ele havia crescido nas matas, e alguns de seus amigos de lá estavam frequentando a Universidade do Norte do Texas conosco. Eles acampavam por todo o estado em suas férias. Quando minhas primeiras férias de primavera se aproximaram, eles me convidaram para ir ao Lago Ray Roberts. Se você não sabe, Ray Roberts é este famoso lago perto de Denton, mundialmente conhecido por sua pesca de bass, entre outras coisas. Eu não estava ansioso para ficar em Dallas e não conhecia nenhum dos garotos descolados, aqueles que estavam indo para um dos lugares na costa. Então, Ray Roberts foi, sem experiência prévia em acampamento. Tive que confiar nas sugestões dos meus companheiros. Eu peguei emprestado, negociei ou improvisei tudo o que precisava. A única coisa que não economizei foi repelente de insetos e Deep Woods Off, e nós nos tornamos amigos íntimos. Uma coisa incrível aconteceu nessa viagem. Como eu havia me banhado em repelente de insetos, fui livre para focar na experiência real. Tudo estava indo bem, então peguei meu primeiro peixe e fiquei viciado, por assim dizer. O restante da viagem foi passado aprendendo tudo o que podia sobre o ar livre. Depois dessa aventura, me tornei membro de cada viagem pelos 2 anos seguintes. Até mesmo consegui ver o oceano no verão seguinte. Quando não estava na aula ou dormindo, eu caminhava de uma ponta a outra da cidade. Apesar de ser uma cidade universitária, Denton ainda tem aquele clima de cidade pequena. Não havia uma árvore ou pegada de animal que eu não conseguisse identificar. Durante os meses mais quentes, passei o máximo de tempo possível praticando minha habilidade recém-adquirida no Lago Lewisville. Acho que meus amigos do leste do Texas não sabiam nem metade do que eu sabia. Depois de um tempo, meus amigos em Dallas disseram que não me reconheciam mais. Mas eu não me importava. Estava determinado a nunca mais me separar da natureza e, de certa forma, ainda estou profundamente conectado a ela. Mas quando se trata de colocar os pés de volta nas matas, talvez eu nunca seja capaz de fazer isso novamente. Era a semana do feriado da minha última ano. Nessa altura, alguns dos meus colegas de acampamento haviam reprovado ou transferido. 1 ou 2 caras ainda estavam por perto, mas não mantínhamos contato. Eu estava planejando uma grande viagem para uma floresta nacional conhecida na parte leste do estado. Preferia não dizer o nome aqui, pois temo que minha experiência possa desencorajar alguns de verem o lugar por si mesmos. É verdadeiramente bonito, independentemente das coisas duvidosas que possam estar acontecendo lá. E antes de sair, fui avisado para ficar de olho nos caçadores excessivamente entusiasmados. No entanto, esta viagem não ocorreria durante nenhuma temporada de caça que eu soubesse, então me senti relativamente seguro. Depois de fazer uma última verificação rápida na minha lista, liguei meu Jeep e comecei a viagem de 3 horas e pouco. Cheguei à minha área de acampamento pouco depois das 15 horas e montei tudo exatamente como gostava. Decidi dar uma olhada rápida antes do jantar. Foi a primeira vez que os notei. Bem, na verdade não vi ninguém, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Encerrei minha caminhada mais cedo e retornei ao acampamento. Embora os ursos não fossem conhecidos por viverem nesta área, eu tinha lido algumas histórias online e a ideia de ser comido no meu primeiro dia lá soava muito desagradável. Jantei e fui dormir logo após escurecer. Nada fora do comum aconteceu naquela noite, pelo que sei. A manhã seguinte foi algo saído de um conto de fadas. O ar limpo e fresco era o melhor que já inspirei.
O café da manhã foi algo rápido e fácil, não lembro exatamente o que era e logo você entenderá o porquê. A beleza da manhã me deixou ansioso para explorar. Peguei uma mochila pequena com todos os meus suprimentos de emergência e um pouco de comida e parti trilha fora. As próximas horas foram tranquilas. O ocasional estalo de galho ou som de movimento era ouvido, mas nunca tive a sensação de que alguém além de mim e dos animais estivesse presente. Pouco depois das 11 horas, parei para um lanche. Enquanto esperava meu transgia aquecer água, me recostei preguiçosamente contra uma árvore de pinheiro. Devo ter cochilado quando um mosquito especialmente corajoso mergulhou sua boca em meu pescoço. Eu acordei sobressaltado e esmaguei os pequenos insetos em uma mancha vermelha, e foi quando avistei um lampejo ao longe. Não passou de um movimento rápido e por um momento questionei meus olhos. No entanto, o chamado alto de um corvo logo em seguida me disse que eu não estava sozinho. Embora eu não estivesse com medo ainda, me perguntei por que alguém estaria me observando. Tenho certeza de que você pode ver como isso seria assustador. Eventualmente, o corvo se afastou e fiquei em paz para aproveitar meu café. Eu percebi que esse meu perseguidor sinistro ainda não tinha aparecido, provavelmente não queria me fazer mal. Passei talvez mais 10 minutos naquele lugar antes de arrumar minhas coisas e seguir em frente. Mais meia hora se passou e logo ficou óbvio que meu perseguidor ainda estava comigo. Ele não parecia saber sobre ficar quieto na floresta também. Um som constante e distante de folhas se arrastando podia ser ouvido atrás de mim. Um cheiro estranho começou a vir de à frente de mim. Parei para cheirar o ar e a floresta ficou completamente silenciosa. Um calafrio passou por mim, algo não estava certo, minha curiosidade estava me dominando e contra meus instintos, comecei a caminhar na direção do cheiro. Eu dei cerca de 3 passos antes de uma explosão de sujeira e agulha subir ao meu lado, não um segundo depois veio um estalo de atrás de mim. Virei para procurar a fonte, justo a tempo de outro estalo. Foi nesse momento que percebi que estava sendo alvejado e caí no chão. Não ousei me mover, agora congelado no lugar, ouvia qualquer movimento. Os avisos da internet sobre caçadores exagerados ecoavam na minha cabeça. Eu pensei que se gritasse, o atirador poderia perceber o erro e parar de atirar. Fiz exatamente isso, mas não obtive resposta. Não ouvia nenhum movimento e presumi que estava seguro. Os sons da floresta começaram lentamente a voltar, isso era a verificação de que eu precisava. Eu estava abalado, mas sem ferimentos graves, me levantei e sacudi a poeira. O estranho cheiro me atingiu novamente, por alguma razão eu não tinha aprendido minha lição e comecei a andar na direção dele, e em cerca de 5 passos outra rápida série de tiros veio da direção do cheiro. Não pensei 2 vezes, apenas virei e corri na direção de onde havia vindo. Meu único objetivo era voltar à civilização vivo. Orei a Deus repetidamente, suplicando para que me livrasse dessa. 1 ou 2 tiros mais soaram atrás de mim, mas eu estava muito focado em escapar para ver onde acertaram. Minha fuga continuou por pelo menos 10 minutos, até meu corpo desistir e parar. Embora não tivesse ouvido tiros por algum tempo, não ousei ficar onde estava. Tomei um gole de água de minha cantina e continuei minha fuga, mas agora a um ritmo muito mais lento. Dentro de 1 hora, estava de volta ao meu acampamento. Não queria nada além de voltar para dentro o mais rápido possível, não perdi tempo em embalar corretamente qualquer coisa, nem me preocupei em garantir que o fogo estivesse completamente apagado, um crime que nunca teria cometido de outra forma, pois não tinha a intenção de notificar a polícia. Meu maior medo era ser obrigado a voltar ao local do crime, essa ideia me fez vomitar. No entanto, quanto mais longe eu ficava da Floresta Nacional, mais culpado eu me sentia. Havia uma possibilidade muito real de que outro campista tropeçasse no que quer que eu tivesse encontrado. Eu sabia que nunca seria capaz de viver com a culpa de uma morte evitável na minha consciência. Cerca de 20 milhas da Floresta Nacional, finalmente encontrei uma delegacia de polícia e fiz um relatório. O policial não pareceu muito surpreso com o que ouviu. Ele sugeriu a teoria do caçador exagerado, mas depois de pensar um pouco, isso não fazia sentido para mim. Se os tiros tivessem parado quando me identifiquei, faria sentido. A verdade é que eu não tinha ideia do que havia acontecido.
O policial prometeu que investigariam, e por um momento pensei que ele ia me pedir para mostrar aos policiais o local exato, mas ele parou no meio do pensamento e agradeceu por eu ter vindo. Eu não tinha fé de que os policiais encontrariam alguma coisa, muito menos que entrariam em contato comigo se o fizessem. Para ser honesto, eu não me importava. Não havia como eu voltar para aquele lugar. Deve ter parecido que eu era um idiota beijando o chão do lado de fora da minha casa, mas o alívio que senti foi imensurável. Um pouco de tempo passou e as coisas estavam começando a voltar ao normal. Apesar do incidente terrível, eu estava totalmente decidido a voltar para a floresta, só não aquela floresta. Passei pela placa de mensagens do 4chan e uma postagem particularmente relevante chamou minha atenção. O Op estava caminhando em uma área que ele achava que conhecia bem. Histórias sobre campos de maconha sendo protegidos por membros do cartel eram passadas há anos, mas ele as considerava alarmistas. Então, por acaso, ele tropeçou em um desses pontos de cultivo míticos. Ele não ouviu nem viu ninguém por perto, esperava poder escapar despercebido, e não demorou muito para que tiros começassem a ser disparados ao seu redor. Ele foi atingido de raspão na bochecha enquanto corria de volta para casa. Toda a situação o deixou aterrorizado demais para relatar. Na verdade, a história parecia um pouco conveniente demais para mim, mas a semente foi completamente plantada na minha psique. Nunca havia considerado algo assim possível no meu caso. Não importava se era verdade ou não, quanto mais eu ficava longe da floresta, mais real isso se tornava. Em algum momento, eu praticamente aceitei que meus dias na floresta haviam acabado. 9 anos depois, a vida é muito parecida com o que era antes de eu sair para a faculdade, a única diferença é que estou mais velho e muito mais educado sobre o mundo natural. Às vezes me pego olhando para a floresta perto da minha casa e sinto o chamado do selvagem que uma vez senti, mas nunca será como era antes. Estou bem ciente de que as chances de algo assim acontecer são minúsculas, não é o medo que está na raiz da minha evitação, pelo menos não todos esses anos depois. Para ser honesto, agora que sei que coisas assim estão acontecendo na floresta, um lugar que ainda amo profundamente, não consigo vê-las da mesma forma. Elas foram manchadas para mim. As coisas que fazem envenenam a floresta e a vida selvagem que a habita, sua mera existência foi gravada em minha mente para sempre. Não, estou satisfeito com minhas memórias e passo adiante meu conhecimento para quem busca. Prefiro lembrar das coisas como eram, nítidas, limpas, belas. Na primavera tardia de 2017, embarquei em minha tão esperada viagem de acampamento ao oeste. A viagem estava há quase 2 anos em fase de planejamento e seria a minha primeira chance de acampar com armas de fogo. A jornada até o local foi uma experiência agradável e aprendi muito sobre aquela parte do nosso país da qual não estava ciente. Ao chegar, estacionei meu caminhão e avisei meu contato que havia chegado em segurança. Revisamos minha agenda pela última vez e comecei a longa caminhada até o local do acampamento. As coisas foram tranquilas naquele primeiro dia, o clima estava tão agradável que dormi sob as estrelas ao lado do fogo. A liberdade que senti foi revigorante, em oposição a todas as restrições que tínhamos em casa. O dia seguinte foi muito parecido com o anterior. Caminhei em um ritmo tranquilo e apreciei toda a vida selvagem ao meu redor. Um pouco depois da 1 da tarde, finalmente encontrei o local onde esperava acampar. Uma rápida verificação de segurança me disse que havia tomado uma decisão sábia e em pouco tempo tudo estava montado e eu estava preparando meu almoço. Depois de cochilar um pouco, aproveitei para fazer alguns tiros, afinal, era para isso que eu estava aqui. Cerca de 200 metros do acampamento, encontrei um leito de riacho seco, parecia ser o lugar mais seguro para atirar. Configurei alguns alvos de aço e deixei as balas voarem. Não consigo descrever a euforia que senti, isso deve ter sido como os homens das montanhas viviam. Eu disse a mim mesmo que tinha acabado de usar uma caixa de 7.62 e estava recarregando meu SKS quando o som dos tiros ecoou pelas colinas ao meu redor. Minha curiosidade me levou a verificar a fonte deles. Os tiros continuaram enquanto eu procurava. Pareciam estar vindo de várias armas, o que me deixou um pouco nervoso. Escolhi voltar ao acampamento e algo me disse, pelo som dos tiros, que eu não seria bem-vindo, e é uma decisão que ainda me arrependo e agradeço até hoje.
De volta ao acampamento, comecei a considerar o que teria para o jantar. Os tiros pararam logo depois que eu voltei. Supus que os atiradores tinham ido embora e a noite seria tranquila. Depois de limpar minhas armas, o que me levou cerca de 1 hora, deitei e olhei para o fogo. Percebi que estava cochilando novamente, então, em vez de cozinhar algo grande, enchi-me de uma manga de bolachas e queijo fácil com sabor de bacon. O sol começava a se pôr atrás das árvores e levei isso como um sinal para ir para a cama cedo. Estava completamente escuro quando um barulho me acordou. Saltei e olhei para fora da minha barraca. Não havia nada lá. Imaginei que era um sonho e deitei novamente. Assim que fechei os olhos, ouvi de novo. Um grito de arrepiar ecoou pela noite. Ao lado de ouvir um coelho ser morto por um predador, era o pior som que já ouvi. Os gritos vieram novamente, mas desta vez foram seguidos por uma voz feminina gritando por ajuda. As coisas ficaram reais naquele momento, senti um arrepio pelo meu corpo. O que eu ia fazer? Considerei brevemente pegar meu rifle e sair correndo para a escuridão. Já estava claro de onde os sons estavam vindo, na mesma direção de onde os tiros tinham vindo mais cedo. O bom senso venceu e fiquei onde estava. Mais um grito de socorro veio e foi seguido por um único tiro. Fiquei congelado de terror, sem saber o que fazer, até o sol nascer na manhã seguinte. Meus sentimentos de liberdade e poder tinham desaparecido, agora eu esperava minuto após minuto pela alvorada para poder escapar da morte iminente que eu tinha convencido a mim mesmo de que viria com o nascer do sol. Minha mochila estava embalada em tempo recorde e eu estava a caminho de volta a um lugar que percebia como opressivo, ou qualquer lugar, na verdade, menos lá. Uma viagem que me levou 1 dia e meio para fazer apenas alguns dias antes, levou menos de 1 dia para retornar. Era um milagre eu ter voltado. A cada poucos minutos, eu me virava, o rifle firmemente em minha mão, procurando por perseguidores imaginários. Cheguei de volta ao meu caminhão logo após o anoitecer e parti para casa, nunca tão feliz por estar retornando. Depois que o alívio começou a passar, a culpa começou a se instalar. Até onde eu sabia, ouvi uma mulher precisando de ajuda. Talvez sendo assassinada. E não fiz nada a respeito. Nada. Durante toda a volta, uma guerra aconteceu entre meu ego e o bom senso. Um segundo eu me odiava, me chamando de covarde, e no próximo, você estava obviamente em menor número, não havia nada que você pudesse fazer. Os fatos inegáveis são que todas essas coisas são verdadeiras. Eu era, de fato, um covarde, com medo como uma criança que vê seu primeiro filme de terror. Mas ao mesmo tempo, correr para a escuridão depois de um número desconhecido de agressores teria sido muito, muito estúpido. Embora ainda seja o golpe do meu ego que eu sinto mais forte até hoje. Qualquer homem poderia dizer a você, covarde ou herói, nada disso significava muito. A verdadeira questão era se eu iria relatar o que testemunhei. Testemunhei, essa era uma palavra que desfaria meu grande ato de virtude. Na verdade, não testemunhei nada. Ouvi alguns gritos e tiros no meio do nada, dificilmente uma acusação impactante. Sem evidências reais, eu seria nada mais do que um incômodo para a polícia, e só isso. E minha punição tem sido esta vergonha interminável de escolher a lógica e a razão sobre a decência comum. Levará alguns meses até que eu descubra os fatos que cercaram este incidente. Por um tempo fiquei muito aterrorizado com o que encontraria. No entanto, um dia, finalmente consegui reunir a coragem para buscar a verdade e descobri que era uma mistura de coisas. Para ser breve, eu estava acampando a cerca de 1 quilômetro de distância de uma gangue de motoqueiros fora da lei. Mais cedo naquele dia, eles haviam chegado ao local que usavam no passado para disparar suas armas menos do que legais. Infelizmente, eles também haviam abduzido uma mochileira e, após abusarem terrivelmente dela por várias horas, a libertaram. Ela fugiu do acampamento deles, e esses devem ter sido os gritos de socorro que ouvi. Mas foi baleada e deixada para morrer. Na maioria das vezes, essa seria a terrível conclusão da história. No entanto, por algum ato de Deus, a mochileira se agarrou à vida. De alguma forma, ela conseguiu voltar para a rodovia e encontrar ajuda. Depois de uma semana no hospital, ela foi liberada.
Os motoqueiros sabiam que estavam pegos e aceitaram acordos que os verão cumprindo o restante de suas vidas na prisão. Embora eu estivesse geralmente feliz em ouvir que a vítima estava viva, o pensamento do esse ainda me assombra até hoje. Nunca contei a ninguém sobre este incidente, escolhendo usar esta conta temporária significa que provavelmente nunca o farei. Se você acabar lendo isso e me considerando um covarde sem valor, realmente não o culpo. Não contei essa história para pessoas como você. Esta conta é para aqueles que acreditam que é melhor não se envolver nos problemas dos outros. Entendo agora o seu desejo de evitar conflitos. Muitos foram punidos por fazer a coisa certa. Ele pode acabar sendo uma dessas pessoas se você ajudar alguém necessitado. Sua vida pode ser arruinada por causa disso. Posso dizer por experiência própria que isso não se compara ao peso da culpa que você carregará pelo resto da vida. É simples, estamos aqui nesta terra juntos. Se pudermos, devemos ajudar nossos semelhantes necessitados. Coloque-se no lugar do seu vizinho. Você pode ser a única coisa entre eles viverem ou morrerem. Embora essa história esteja longe de acabar, a maioria do que vou compartilhar aconteceu cerca de 12 anos atrás. Estamos por volta de 2009 e ainda estou morando com meus pais. Nos mudamos para o bairro quando eu tinha 13 anos. Pouco tempo depois, descobri a floresta do outro lado da rua. Fui meio que forçado a fazer da floresta meu refúgio por causa do bullying que sofria e de toda a turbulência em casa. Este bairro não tinha muitas crianças morando nele e as poucas que havia eram mais velhas, entre outras coisas. Toda a hostilidade me tornou uma criança muito nervosa. Todo o tempo livre que tinha era passado sozinho. Um dia, fiquei curioso e vaguei pela floresta. Parecia que não havia ninguém além de mim lá fora, e isso me deu uma estranha sensação de segurança, algo que eu não sentia há muito tempo. Encontrei este pequeno círculo de árvores de cedro que formava uma área aberta e secreta e o transformei em uma espécie de clube. Com o tempo, comecei a passar mais e mais tempo nas árvores. Até acabei adormecendo acidentalmente e passei a noite lá fora uma vez, e eu tinha certeza de que meus pais iriam pirar, mas eles nem tinham percebido. Essa foi a única desculpa de que eu precisava. Comecei a acampar em meu clube de vez em quando, mas no início, não fui notado. Eu sabia que precisaria de alguns suprimentos de acampamento agora, porém. Tentei trazer coisas de casa, mas elas se desgastaram rapidamente. Pedir dinheiro aos meus pais estava fora de questão. Comecei a ir de porta em porta oferecendo meus serviços como cortador de grama. Nunca havia cortado grama na minha vida, mas isso não era importante. O verdadeiro problema era encontrar um cortador de grama. Eu pegava emprestado o cortador de grama do meu pai e fazia um trabalho, mas eventualmente fui pego e realmente levei uma surra por isso. Felizmente, naquela época, eu já tinha dinheiro suficiente para comprar um realmente terrível, então peguei todo o dinheiro que economizei, mas era uma maneira muito mais segura de ganhar dinheiro. Depois de conseguir recuperar o dinheiro que havia perdido, pulei na minha bicicleta mal funcionando e pedalei 5 milhas até este lugarzinho de excedentes do exército. Saí de lá com uma mochila Alice cheia de várias coisas que eu achava que precisava. Estava tão animado para experimentar essas coisas que pulei uma semana inteira de escola e acampei no meu clube. Era um hobby viciante, mas algo muito mais importante para mim. Era a única fonte de segurança e felicidade que eu tinha. Nos próximos anos, fui à escola o suficiente para não causar problemas. Eu ia direto da escola para o meu clube todas as tardes. Naquela época, eu já via aquelas florestas como minhas. Qualquer pessoa que entrasse no caminho seria vista como um invasor na minha mente, e quando aquele dia chegou, não hesitei em revidar. Era uma tarde de domingo. Eu tinha acampado o fim de semana todo e estava indo pelo caminho já conhecido até o riacho para pegar água. Do outro lado do riacho, cerca de 50 metros, havia uma estrada quase deserta. Raramente via alguém usá-la. Avistei um trailer estacionado. Os 2 homens que entravam e saíam dele pareciam não me notar, e quando voltei algumas horas depois, eles ainda estavam lá, só que agora estavam bebendo cerveja e atirando sem pensar.
Isso me deixou furioso, mas quando uma bala perdida realmente atingiu a água a poucos metros de mim, eu já tinha tido bastante. Corri uma milha de volta para casa e chamei o xerife. Assumi que minha ligação era anônima, mas agora não tenho tanta certeza. Inventei uma história de que havia me perdido e me deparado com os homens. Menti e disse que eles tinham me ameaçado com as armas. Percebo agora como isso foi errado, mas na época eu era jovem e estava com raiva. Uma manhã, enquanto me preparava para a escola, ouvi uma reportagem sobre uma grande apreensão de laboratório de metanfetamina. Agindo com base em uma dica anônima, os delegados do xerife encontraram 2 homens atirando em armas em uma estrada rural. Após uma investigação mais aprofundada, o trailer em que os homens estavam dirigindo acabou por ser um laboratório móvel de metanfetamina. Os 2 homens foram detidos e estavam sendo mantidos à espera de audiências de fiança. Sabia que tinha que ter sido a ligação que fiz. A gravidade da situação me assustou, mas eu estava confiante de que ninguém saberia que fui eu quem fez a ligação. E, durante o próximo ano, até segui o caso. Cerca de 3 meses antes da audiência de sentença deles, recebi uma carta sem remetente pelo correio. Simplesmente dizia: "Você mexeu com as pessoas erradas, moleque." Um arrepio de medo gelado passou por mim, mas ainda duvidava que fosse dos 2 homens. Qualquer dúvida que tive foi removida quando outra carta chegou na semana seguinte, desta vez muito mais clara. "É melhor você rezar para sairmos em liberdade condicional." Na época, estava tão aterrorizado que nem me perguntei como eles sabiam que era eu. Ainda não tenho certeza de como me identificaram, mas isso já não importava mais. As cartas continuaram a chegar. Quando o dia da audiência chegou, as notícias não foram boas. Ambos os homens eram criminosos com várias armas de fogo, somando a acusação de fabricação, e você recebe um mínimo de 10 anos. O juiz não estava se sentindo generoso. Deu 20 anos para ambos. Eu estava certo de que meus dias na Terra estavam contados. Parei de ir à escola e passei todo o meu tempo na floresta. Não era tolo o suficiente para pensar que isso me manteria seguro, mas se eu fosse morrer, queria morrer em algum lugar que amava. No entanto, aconteceu algo estranho. A morte que eu esperava nunca veio. Mês após mês, fiquei mais confiante de que tudo não passava de uma piada ou, mais provavelmente, apenas uma tática de intimidação. Minha vida passou voando e esses últimos 10 anos foram uma série de altos e baixos. Os viciados em metanfetamina foram a última coisa em que pensei. Então, na semana passada, uma nova carta anônima apareceu no meu apartamento. "É melhor você fazer um testamento, o fim está próximo." Deixei cair involuntariamente como uma batata quente. Minha namorada estava comigo e testemunhou isso. Ela pegou a carta e leu, e pude perceber que ela estava preocupada. Fingi que era uma brincadeira e recusei a explicar, e assim, um fantasma do meu passado reapareceu no presente. Vocês provavelmente podem adivinhar o que essa notícia indesejada fez comigo. Sinto como se estivesse constantemente olhando por cima do ombro, onde quer que eu vá. Estou aterrorizado que esses monstros possam ir atrás da minha namorada e do meu filho recém-nascido. Ir à polícia foi uma breve consideração, mas sem qualquer prova de quem é o remetente, sei que não há muito que possam fazer. Minhas opções parecem ser limitadas. Sem mais ninguém com quem conversar, estou enviando isso anonimamente para contar minha história. Não tenho certeza do porquê, talvez seja por causa do anonimato da internet. Não há muito mais que eu possa dizer além de pedir a todos que tenham cuidado com as escolhas que fazem quando crianças. Desejem-me sorte, por favor, rezem por mim e minha família. Esta é uma experiência minha e de minha esposa que acabamos de ter no ano passado, logo após o fim da quarentena em nossa área. Ela e eu enchemos nossas mochilas e fomos fazer uma caminhada no parque estadual local. Era algo que costumávamos fazer regularmente e fazemos desde antes de nos casarmos. Falando por mim, eu estava realmente ansioso por isso. O plano era caminhar até um certo lago, passar a noite e depois voltar para o carro. Foi um dia claro e quente, e as trilhas estavam boas e secas. Durante a maior parte daquela manhã, fomos as únicas pessoas na trilha.
Decidimos parar para o almoço em um acampamento aproximadamente na metade do caminho até o lago. Outro casal deve ter tido a mesma ideia. Eles estavam sentados à mesa de piquenique de concreto, e nós pedimos para nos juntar a eles. Logo os quatro estávamos discutindo o que tínhamos visto e para onde estávamos indo. O casal acabou por ser recém-casados em lua de mel. Minha esposa, que é uma romântica incurável, adorou ouvir isso. Ela começou a contar a eles como nos conhecemos e algumas outras coisas sentimentais que eu não me incomodei em lembrar. 2 horas se passaram e finalmente nos despedimos. Chegamos ao lago cerca de 1 hora antes do anoitecer, cansados e com fome. Eu acendi uma fogueira e Mandy, minha esposa, preparou uma pequena refeição enquanto eu armava a barraca. Sentamos ao redor da fogueira assando marshmallows e eventualmente chamamos a noite por volta das 22 horas. Eu me levantei pouco antes do amanhecer na manhã seguinte e preparei a fogueira para fazer o café da manhã. Repetimos nossas funções da noite anterior, exceto que eu desmontei a barraca e a empacotei novamente. Todas as medidas foram tomadas para garantir que o fogo estivesse completamente apagado após o cozimento, e com isso voltamos à trilha para a jornada de volta. Às 10 horas, chegamos à metade do caminho, mas escolhemos não parar. 2 horas depois, na trilha, encontramos o marido do casal que tínhamos conhecido no dia anterior. Estranhamente, sua esposa não estava com ele. Mandy perguntou sobre a localização dela, e o homem disse que ela havia adoecido na noite anterior e voltado para casa. Quando ele disse isso, ele parecia nervoso e não conseguia olhar para nenhum de nós nos olhos. Antes que pudéssemos perguntar mais alguma coisa, ele disse que a esposa insistira para que ele terminasse a viagem sozinho. Pareceu um pouco estranho, mas não tínhamos motivo para não acreditar nele. Um grupo de pessoas se aproximou naquele momento, e o marido se desculpou para falar com eles. Eu não estava interessado em perguntar mais nada. O casamento deles não era da minha conta, pensei. Mandy parecia querer ficar, mas eu lembrei a ela das obrigações que tínhamos naquela noite. Ela concordou relutantemente, e seguimos nosso caminho. Chegamos ao estacionamento não muito tempo depois e arrumamos nossas coisas. Havia alguns grupos de pessoas conversando entre si enquanto saíamos do estacionamento, e vários carros, incluindo um caminhão de Rangers, estavam entrando. Mais uma vez, não dei importância. Chegamos em casa naquela tarde e lidamos com algumas coisas da família. Não foi até o café da manhã que ouvimos a notícia. Peguei uma xícara de café e me sentei em frente à TV, liguei-a bem a tempo de receber um relatório sobre uma caminhante morta. Quando mostraram seu rosto na tela, quase me engasguei com o meu café. Era uma foto da mulher que tínhamos conhecido apenas 2 dias antes. Gritei para Mandy se juntar a mim na sala de estar. Eu queria ter certeza do que estava vendo. Eu não estava usando meus óculos na época e apontei para a TV e perguntei, não é um dos recém-casados que conhecemos no parque? Ela assistiu por um momento e soltou um suspiro chocado. Naquele momento, uma foto de casamento do casal apareceu na tela. Mandy pegou o controle remoto da minha mão e aumentou o volume. De acordo com o marido, o casal estava em um penhasco que era um mirante popular. Mandy e eu tínhamos estado lá 1 ou 2 vezes no passado. Eles tinham assistido ao nascer do sol, e enquanto se preparavam para sair, a esposa perdeu o equilíbrio e caiu centenas de metros até o chão abaixo. Certamente era possível, mas algo me incomodava nisso. Por que ele não tinha mencionado isso para nós? E o que era aquela história de doença? Não poderia ter passado de algumas horas após o incidente ter ocorrido. Nenhum de seus comportamentos fazia sentido para mim. Eu sei que se algo assim acontecesse comigo, eu estaria arrasado. Passamos por pelo menos 15 pessoas naquela manhã e ninguém nos disse nada. Tudo parecia suspeito para mim. Fiquei feliz em ver que Mandy concordava comigo. Parecia que seus instintos estavam certos mais uma vez. Só não diga a ela que eu disse isso. Depois de uma longa discussão sobre nossas responsabilidades e afins, concordamos que deveríamos entrar em contato com as autoridades envolvidas no caso. E até agora, o marido não está sob nenhuma suspeita, pelo menos não publicamente. Entrei em contato com o escritório do xerife e contei o que sabíamos.
O delegado nos colocou em espera por um momento e, quando voltou, disse que alguém poderia entrar em contato conosco no futuro. Mas já se passou quase um ano e ninguém nos contatou. E é isso que me traz a escrever para você aqui. O que você acha? Nossos instintos, eu e minha esposa, nos dizem que um crime pode ter ocorrido. No entanto, não temos provas ou justificativas reais para nossos sentimentos. E é isso que eles são, sentimentos. Certamente, se as autoridades policiais acreditassem que tínhamos algo a oferecer, elas já teriam nos contatado, certo? Eu não quero ser um incômodo, nem quero causar problemas para um homem enlutado que, pelo que parece, é uma pessoa decente. Mas me ajude aqui. Devo continuar pressionando ou deixar a polícia fazer o trabalho deles? Simplesmente não consigo me livrar desse sentimento angustiante de que um homem está escapando de um assassinato a sangue frio. Minha infância foi tudo, menos estável. Após o divórcio do meu pai, minha mãe namorou uma longa lista de perdedores. Ela até trouxe alguns para morar conosco. Por volta dos 14 anos, ela se casou com um cara chamado Frank, que ela conheceu no bar onde trabalhava. Frank era um completo idiota e tentava em vão assumir o papel do meu pai. Mamãe fez o possível para nos manter afastados, mas eu sabia o tempo todo que ele me amava e queria estar comigo. Antes do divórcio, ele e eu costumávamos caçar, pescar e acampar regularmente, o que me fez desenvolver um amor pela natureza que nunca vou abandonar, nem gostaria. Isso tornou minha decisão de viver na floresta quase óbvia. Eu tinha 17 anos quando não aguentei mais a tirania de Frank. Apesar de ser um vagabundo desempregado na maior parte do tempo, ele esperava que eu acordasse às 8 horas todos os dias, ao contrário dele, que trabalhava apenas 5 dias por semana. Eu vim economizando para ter meu próprio lugar desde o meu 3º ano, e me afastar dele e de minha mãe era uma prioridade para mim, tanto que larguei a escola ao final do 1º semestre e peguei meu diploma de ensino médio. Meu pai não ficou feliz ao saber disso, mas assinou a renúncia porque entendia. Nos meus dias de folga, eu sentia que tinha o direito de dormir até mais tarde, mas Frank discordava. Por algum motivo, eu sentia muita pressão no trabalho na época. Quando Frank entrou gritando para eu acordar, mandei ele se ferrar. Ele recuou como se fosse me bater, e reagi derrubando-o no chão. Esse foi o ponto de ruptura. Eu sabia que aquele covarde iria chamar a polícia, então arrumei minha mochila o mais rápido que pude e peguei a estrada. Nunca mais voltei lá. Sem um plano claro ou carro, vaguei sem rumo pela maior parte do dia. Quando o sol começou a se pôr, entrei em um bosque nos arredores da cidade, longe o suficiente da estrada para não ser visto, e montei acampamento. Acendi uma fogueira e fiz uma cama com roupas e folhas. Aquela noite foi surpreendentemente confortável, mas eu não pretendia que fosse algo de longo prazo. Na minha mente arrogante, achei que não teria problemas em encontrar um lugar abandonado para dormir até economizar o suficiente, mas não foi tão fácil assim. A maioria dos lugares decentes tinha segurança, e o único local que não tinha estava sob o controle de uma gangue, que o usava como galeria de tiro. Eu me sentia como se o chão estivesse coberto de agulhas velhas. A vida com Frank era preferível àquilo. Outro fim de semana estava chegando ao fim, e sono e segurança estavam no topo da minha lista de prioridades. Então, voltei para meu acampamento na floresta e fiz o melhor com o que tinha. Dormir no chão não ia funcionar a longo prazo. No meio daquela primeira semana, fui a um Walmart depois do trabalho e comprei algumas coisas, principalmente um saco de dormir. Investi um pouco de tempo e melhorei muito minha situação para dormir. Também construí uma estrutura simples com uma lona e forrei com papel alumínio, que refletia o calor do fogo de volta para o meu corpo, tornando as noites mais frias menos desconfortáveis. Por um bom tempo, eu me lavava como podia em banheiros públicos, e minhas roupas eram lavadas em nossa lavanderia 24 horas. Não era incomum passar a noite lá nos dias de lavagem. Minha higiene acabou chamando um pouco de atenção dos meus chefes, mas nenhum deles nunca disse nada, e eventualmente encontrei um braço de rio perto do meu acampamento onde eu podia tomar banho com mais frequência. No geral, minha estadia lá foi muito melhor do que poderia ter sido, trabalhando ou não. Nem tudo era tão ideal como eu fiz parecer.
Meu pequeno pedaço de bosque era atravessado por trilhos de trem, e com trilhos de trem vêm os vagabundos. Cerca de meio quilômetro do meu acampamento, do outro lado dos trilhos, ficava o acampamento dos vagabundos. Não era realmente muito mais do que um lugar para passar a noite para a maioria daqueles caras. Eu tropecei nele por acaso. Usava os trilhos como um caminho silencioso de ida e volta todos os dias. Se a polícia te visse andando ao lado das estradas mais movimentadas, te incomodaria. Isso não era algo que eu queria ou precisava, afinal, eu ainda era tecnicamente menor de idade. Em uma noite, quando voltava para meu acampamento, o brilho de uma fogueira refletindo nas folhas chamou minha atenção. Me aproximei e comecei a ouvir um grupo de homens conversando. Espiei cuidadosamente e vi 3 homens mais velhos ao redor do fogo. Fiquei ali só observando e ouvindo por alguns minutos. Eventualmente, percebi que eles não eram uma ameaça e chamei-os. Eles olharam para cima e se aproximaram, conversamos por horas sobre todos os tipos de coisas. Aprendi sobre a vida dos vagabundos e contei um pouco sobre minha situação. Em certo ponto naquela noite, tive a oportunidade de provar vinho fortificado pela primeira vez. Não é algo que eu recomendaria, mas acabei desenvolvendo uma afinidade por ele. Nada emocionante aconteceu naquela noite, e não aconteceria por um longo tempo. Com a chegada do outono, veio também o vento frio, obviamente, e sem mencionar alguns mendigos mal educados também. Nesse ponto, eu quase me tornará um deles, da fraternidade dos saltadores de trem. Os poucos habituais e eu passamos muitas noites agradáveis ao redor do fogo, ouvindo as histórias dos recém-chegados e passando algumas garrafas de um lado para o outro. Um desses que passaram foi um cara mais velho chamado Tampa. Ele era quieto no começo, mas ficou mais beligerante quanto mais intoxicado ficava. Não tenho certeza do que eu disse, mas algo irritou e ele me deu um soco antes que eu percebesse, eu estava no chão sendo chutado. Os outros rapazes o fizeram parar tempo suficiente para que eu pudesse escapar, e depois daquela noite, eu me certifiquei de manter distância quando havia alguém que eu não conhecia por perto. Essa regra me serviu bem até eu permitir que fosse enganado por alguém que eu pensava conhecer. O segundo incidente foi o que acabou me levando a finalmente conseguir meu próprio apartamento, mais cedo do que eu havia planejado. O encontro com Tampa estava se apagando da minha mente, outras coisas mais importantes, como me manter aquecido e alimentado, ocupavam a maior parte dos meus pensamentos. De alguma forma, apesar de ser um adolescente sem teto, consegui uma promoção no trabalho. Talvez eu tenha permitido que eles acreditassem que eu abandonei a escola para investir mais tempo lá, verdade ou não, a promoção veio com um aumento. Eu estava gastando a maior parte do meu dinheiro apenas tentando me manter vivo. Agora, viver seria muito mais fácil, e eu estava juntando lenha em um sábado quando notei um cara da minha idade caminhando em minha direção com uma mochila. Embora desconfiado, ele me pareceu normal o suficiente. Ele havia acabado de vir de uma cidade do Kansas, esqueci de perguntar qual, e ele me disse que seu nome era Dallas. Começamos a conversar e eu contei a ele sobre o acampamento. Ele me agradeceu e seguimos nossos caminhos. Mais tarde naquela noite, continuamos nossa conversa ao redor do fogo, enquanto uma garrafa passava entre nós. Pelos próximos 2 dias, passei minhas noites com Dallas e o resto dos caras, ouvindo suas incríveis histórias de andar pelos trilhos. Tudo parecia bem até aquela segunda noite. Mais cedo naquele dia, eu cometi um erro e mencionei que era dia de pagamento. Sempre fui cauteloso quanto ao quanto ganhava. Alguns dos caras sabiam que eu tinha um emprego estável, mas mesmo com eles, eu nunca deixava eles me verem com mais que alguns dólares. Desde os meus primeiros dias, eu tinha esconderijos onde guardava a maior parte do meu dinheiro. Eu me certificava de movê-lo constantemente em tempos e intervalos irregulares. Ser paranoico era preferível a ser roubado. Naquela noite, Dallas e eu estávamos discutindo um assunto particular. Eu não tinha tido tempo de esconder meu dinheiro antes de sair do acampamento, e Dallas parecia ter sabido disso. Percebi agora que ele passará seus dias procurando pelo meu dinheiro atual. Quando ele não o encontrou, acho que ele assumiu que eu estava carregando comigo durante nossa conversa. Ele perguntou se poderia pegar emprestado algum dinheiro, eu disse que tinha dado tudo o que tinha para pagar a garrafa que acabáramos de ter.
Ele me chamou de mentiroso e sacou uma longa faca de bolso. Obviamente, eu estava aterrorizado. No entanto, perder quase $1000 deve ter me assustado mais. Eu mantive a mentira o máximo que pude, mas o medo me dominou e comecei a implorar. Seu rosto mudou para uma expressão de puro mal. Eu sabia que ele não teria problema em me matar. Meu instinto de fuga entrou em ação e eu estava prestes a correr, e no momento em que comecei a virar, Dallas deu uma grande estocada em mim. Eu estava fora de alcance para o corte ser muito ruim, mas fui cortado no braço esquerdo de qualquer maneira. Agora, eu estava com muito medo para me afastar, mas sabia que não podia ficar onde estava. Comecei a correr para trás, subindo a colina, observando Dallas o tempo todo. Dei cerca de 5 passos e vi quando ele se dobrava e caía. Não fazia sentido até eu perceber a forma de outra pessoa parada atrás dele com algo longo em suas mãos. Chamei Johnny, um dos habituais, se aproximou na fraca luz. Johnny segurava seu característico cabo de machado. Eu agradeci e ele me contou que estivera observando Dallas a noite toda, enquanto ele e alguns outros estavam na loja de bebidas. Dallas havia feito um comentário casual sobre eu ser o senhor dinheiro. Ele imaginou que Dallas tinha algo planejado. Dallas estava começando a se mexer agora e xingando Johnny. Johnny simplesmente olhou para ele e disse para ele ir embora e acrescentou que se ele não o fizesse, ele levaria uma surra ainda pior. Dallas fez o que lhe foi dito e desapareceu na noite, espero que para sempre. E por questões de segurança, passei aquela noite algumas mais no acampamento de mendigos. Certifiquei-me de tomar um caminho diferente para ir e voltar do trabalho pelo resto da semana. Eu não vi Dallas novamente, mas meu segundo ataque em menos de um ano foi demais para mim. Eu já tinha tido o suficiente para conseguir um lugar nesse ponto, de qualquer maneira. Eu estava esperando ter um pouco mais, mas isso parece ser sempre o caso na vida, não é mesmo? Passei o fim de semana na biblioteca, olhando os classificados no Craigslist, e naquele domingo à noite eu estava dormindo no meu próprio apartamento. Era um lugarzinho minúsculo, mas era meu. Alguns meses depois, encontrei uma situação melhor e mais permanente e passei os 3 anos completos lá. Ainda penso em Johnny e nos outros caras de vez em quando. Eles não eram nada como você esperaria que as pessoas nessa vida fossem, mas mesmo estando cercado por um grupo de caras bons como aqueles, acampar ou dormir ao relento, como alguns chamam, não é algo que eu recomendaria para ninguém. A história se passa no verão de 2004. Eu tenho caminhado pelas trilhas de um parque estadual local nos últimos anos. A viagem de 1 hora para o parque correu tão suavemente quanto antes. Estacionei perto do posto dos guardas e notifiquei-o dos meus planos. Após uma última verificação da minha mochila, comecei minha caminhada de 2 milhas até meu acampamento regular. Pouco sabia naquele momento que a vida de uma pessoa acabará de tomar um rumo sombrio e eu logo seguiria. Meu interesse pela natureza começou logo após os ataques de 11 de setembro, embora não estivesse pessoalmente presente em nenhum dos alvos dos ataques, perdi alguém muito próximo. Ela e eu tínhamos sido namorados na faculdade, mas perdemos contato. A internet nos permitiu nos reconectar. Estávamos planejando nos encontrar para o Dia de Ação de Graças e estávamos discutindo a renovação de nosso relacionamento. Fiquei arrasado ao receber a notícia e imediatamente comecei a planejar minha própria morte. Cheguei até a fazer uma mochila e caminhar até o local. No entanto, algo aconteceu quando cheguei lá. A beleza do lugar me dominou, apesar do outro luto que sentia. A serenidade que encontrei naquela montanha mudou minha mente. Meu processo de luto continuaria por um tempo. Sempre que me sentia muito sobrecarregado, fugia para a natureza e tudo se tornava suportável novamente. Agora estamos de volta ao verão de 2004. Minhas retiradas já eram algo regular. Nada de notável aconteceu naquela primeira noite. No dia seguinte, considerei minhas opções e escolhi caminhar até os cânions. Essas excursões muitas vezes rendiam alguns pontos de pedra para minha coleção em constante crescimento. Tomei um pouco de mingau e parti para a trilha. Quase na metade do caminho pela encosta do penhasco, um brilho de luz chamou minha atenção. Não consegui localizar a fonte.
Logo outro flash me cegou. Recuperei-me rapidamente e avistei um par de braços agitando cerca de 15 metros mais abaixo na encosta do penhasco. Corri mais abaixo na trilha para ter uma melhor visão. Havia um afloramento rochoso ao lado que pulei. Instantaneamente, senti que começava a ceder sob meus pés. A queda pareceu uma eternidade. Apertei os dentes, preparando-me para uma dor intensa, mas não foi tão ruim quanto temia. Ao me recostar, vi que tinha caído apenas cerca de 6 metros. Descansei por um momento até lembrar do que me trouxera ali. Tentei me levantar, apenas para perceber que meu pé esquerdo estava preso entre duas grandes rochas. Empurrei a rocha de cima e puxei minha perna simultaneamente. Consegui espaço suficiente para liberar minha perna. Voltei a ficar de pé e procurei pela pessoa que tinha visto. Vi uma mulher deitada quase imóvel à minha direita. Cautelosamente, desci pela encosta do penhasco até chegar até ela. Parecia morta a princípio, mas seus lábios começaram a se mover. Ajoelhei-me ao lado dela e comecei a falar calmamente. Perguntei-lhe o nome. Seus olhos se abriram lentamente e um sorriso se formou em seu rosto. Pensei que estivesse morta quando vi aquela rocha desabar, disse-me uma voz áspera, porém gentil. Não quero ser rude, senhor, mas você teria água? Procurei apressadamente em minha mochila por minha garrafa de água. A garrafa estava um pouco amassada, mas não apresentava vazamentos. Lentamente e com cuidado, coloquei a abertura em seus lábios e despejei um pouco. Eu sabia que ela poderia vomitar se eu desse muito de uma vez. Por alguns minutos, conversamos sobre como ela acabará ali. De vez em quando, derramava um pouco mais de água em sua boca. Ela estava obviamente com muita dor, e eu sabia que quanto mais tempo eu perdesse falando, mais tempo ela ficaria sem ajuda médica. Contei-lhe meu plano e a cobri com o fleece da minha mochila. Escalar de volta a colina rochosa solta foi mais difícil do que descer. Eu estava começando a sentir muita dor, especialmente nas costas. Primeiro, tentei correr de maneira cambaleante, mas meus joelhos não permitiram. Em vez disso, me conformei com uma caminhada rápida. A jornada foi longa e dolorosa, mas cheguei ao posto dos guardas pouco depois das 12h45. Para o crédito dele, ele montou uma equipe de resgate em questão de minutos. Tive que me contentar com uma viagem de ambulância e uma estadia noturna no hospital. Acho que já era quase 18 horas quando vi a equipe da emergência rolando ela para dentro. E a espera ainda não tinha acabado. Infelizmente, ela foi levada para a cirurgia de emergência logo após chegar, e várias horas se passaram até ouvir algo. Mas quando as notícias chegaram, eram boas. Apesar de ter um pulmão perfurado, uma concussão, um braço quebrado e outras lesões diversas, ela se recuperaria completamente. Meu caminho para a cura é uma história para outra hora, mas Shannon era seu nome. Ela se reuniu com sua família amorosa e seguiu em frente para começar uma própria. Na última vez que ouvi falar, ela morava no Colorado com seu marido e 3 filhos, e espero que todos se juntem a mim ao desejar a ela uma vida longa e feliz. Estou feliz por ter podido ajudá-la através de tudo o que ela sofreu. Quando eu era criança, sempre quis ser escoteiro. Naquela época, ainda era um grupo respeitado, ensinando habilidades úteis ao ar livre. Acho que tinha 10 anos quando finalmente convenci minha mãe a me deixar entrar. Ela hesitou no início. Na Rússia, onde ela cresceu, os grupos semelhantes aos escoteiros não eram nada mais do que treinamento militar para crianças. Pedi à mãe de Den para conversar com minha mãe, e, depois de uma longa série de perguntas, seus medos foram dissipados. Com esse obstáculo removido, tornei-me um escoteiro júnior. Infelizmente, logo descobri que o escotismo na minha região não era nada do que deveria ser. Nossa mãe de Den acabou sendo uma mãe solteira neurótica, com pouca motivação. Foi uma grande decepção para mim. 6 meses depois, uma pequena luz de esperança apareceu no horizonte. Um líder escoteiro de um condado vizinho convidou o nosso Den para uma viagem de acampamento conosco. Isso tinha sido um grande motivo para eu me juntar. Eu adorava acampar com minha família, mas desde que meus pais se separaram, todas essas viagens pararam.
O líder escoteiro nos pegou cedo em um sábado de manhã e nos levou para o local do acampamento. Não havia muitos lá, talvez 9 crianças no total. Ele nos reuniu e deu instruções sobre como montar nossas barracas. Cada barraca abrigava 2 meninos, mas por causa do número ímpar, eu tive uma barraca só para mim. Um por um, o líder nos mostrou para onde ir e começamos a montar as barracas. Alguns precisavam de ajuda, mas a experiência correu bem na maior parte do tempo. O resto da manhã foi gasto em primeiros socorros e segurança geral. Fui pareado com um líder e me tornei o auxílio visual pelas próximas horas. Fui envolto em bandagens e carregado em uma maca improvisada. Foi divertido e provou ser útil em circunstâncias futuras. Com os primeiros socorros concluídos, o almoço foi feito e todos nós pudemos tirar uma soneca rápida. Isso durou até cerca das 3 horas, quando fomos todos reunidos para aulas de arco e flecha. Eu estava muito animado além da crença. Desde que vi meu primeiro filme de ninja, fantasiei sobre atirar com arco. Esta é minha primeira e última chance por um bom tempo. O líder nos deu uma breve instrução sobre como atirar. Ele naturalmente era muito persistente sobre segurança, mas você pode imaginar um bando de meninos pré-adolescentes empolgados que não estavam realmente prestando muita atenção nessa parte. Fui o primeiro a atirar. Quando puxei a corda para trás, lembro-me de agachar como um ninja. Fui repreendido por isso e obrigado a ficar de pé. Isso tornou a experiência um pouco menos excitante, mas ver a flecha acertar onde eu estava mirando foi emocionante. O resto dos meninos foram depois de mim e, só então, nos foi permitido atirar sozinhos. Todos estavam tagarelando entre si, tentando superar o menino ao lado, e então aconteceu. Um garoto chamado Kevin estava conversando com outro menino ao lado dele, chamado Chris. Kevin tinha a flecha encaixada e a corda puxada cerca de 1/4 de uma distância total quando Chris disse algo que fez Kevin se virar para ele. Kevin deve ter perdido o controle da corda ou talvez tenha soltado e mentido sobre isso depois. De qualquer forma, a flecha acertou Chris no peito e penetrou cerca de 8 polegadas. O pânico se instalou, o líder escoteiro começou a gritar por suprimentos de primeiros socorros. Chris estava ficando louco e já estava com dificuldade para respirar. Realmente não havia muito que o líder escoteiro pudesse fazer além de enfaixar a área ao redor do ferimento e tentar manter Chris calmo. 2 meninos receberam a tarefa de correr meia milha até a estação dos guardas florestais e o resto de nós apenas ficamos em volta e olhamos em silêncio. Exceto por Kevin, é claro. Ele andava de um lado para o outro dizendo "sinto muito" repetidamente até que o líder escoteiro lhe disse para calar a boca. A ambulância chegou cerca de 20 minutos depois, provavelmente os mais longos 20 minutos da minha vida jovem. E isso foi o fim da viagem. Todos arrumaram suas coisas o mais rápido possível e todos nós voltamos para casa. Durante o trajeto de volta para casa, a gravidade da situação deve ter atingido Kevin com força. Ainda consigo lembrar-me de seus gritos horríveis até hoje. Na minha opinião, não foi nada mais do que um terrível acidente. Há algumas pessoas, no entanto, que lembram as coisas de maneira diferente. Segundo um menino, Chris chamou Kevin por um nome que nenhum menino da nossa idade queria ser chamado, e Kevin atirou nele por isso. Apenas Kevin sabe a verdade e ele nunca falou com ninguém sobre isso. As notícias sobre a condição de Chris não chegaram até mim até a manhã seguinte. Ele tinha sido levado às pressas para a cirurgia e tinha corrido bem. A flecha havia perfurado o pulmão esquerdo de Chris, passando raspando por seu coração por 1 polegada. Ele conseguiu uma recuperação completa. Kevin provavelmente foi o mais feliz em ouvir essa notícia. Todos os envolvidos concordaram que tinha sido um acidente infeliz e nenhuma acusação foi feita contra ele. E alguns meses depois, os 2 meninos tiveram uma reunião em que Kevin se desculpou formalmente com Chris, e pelo que ouvi, Chris aceitou. Até onde sei, ele nunca guardou rancor, nem mesmo eu saí completamente ileso. Assim que minha mãe soube desse incidente, meus dias de escotismo acabaram. Eu não fiquei muito desapontado, porém. Em vez disso, entrei no BMX e acho que isso acabou sendo uma experiência muito mais segura.